Boa noite. Estamos nos vendo pela primeira vez, né? Então, hoje eu fiz um convite a vocês para falar sobre geobiologia, né? A gente fala muito sobre, principalmente sobre radiestesia, essa pesquisa toda envolvendo o pêndulo, né? Mas aí eu preparei mais ou menos um tema, né? Porque a coisa vai fluindo. Eu não tenho o hábito de fazer um script. Do jeito que a coisa vai fluindo, a gente vai passando, né? E também vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas, claro, né? Então, dizer que o meu nome é Orivaldo, né? Radiestesista, e faço um trabalho de geobiologia. Bem, falando em geobiologia, o que é geobiologia, né? Geobiologia, que não é totalmente estranho para vocês, mas geobiologia é aquela ciência, né, que trata, falando de uma forma bem sintetizada, né, que trata da qualidade de vida, né? A geobiologia, que é chamada também de ciência do habitat, ela trabalha com a qualidade de vida. É uma ciência muito pouco ou nada conhecido aqui no Brasil. A maioria das pessoas, quando você fala de geobiologia, todo mundo fica olhando para mim e fala, o que é isso, né? Da onde veio isso, né? Quer dizer, é uma coisa totalmente nova aqui para a nossa cultura. Então, geobiologia é a qualidade de vida. Bem, do que trata a geobiologia, assim, de uma forma bem simples, né? A qualidade de vida, o ambiente onde nós trabalhamos e aonde nós moramos, né? Às vezes causa surpresa para algumas pessoas quando comentamos, quando falamos, ou em algumas pesquisas que as pessoas nos procuram, que uma casa, né? Um ambiente de trabalho, qualquer local onde tem uma movimentação, onde tem pessoas, adquire uma personalidade. Uma casa tem personalidade. E a personalidade de uma casa é a somatória de tudo existente ali. O lado psíquico de uma casa é o psiquismo das pessoas que ali estão. Quer dizer, e na medida em que essas pessoas ali estando, na medida em que elas vão tratando, desenvolvendo, conversando, às vezes de forma tranquila, às vezes de forma mais áspera, e isso sendo repetido, a repetição de todos os atos, ou bons ou ruins, toda essa repetição fica impregnada, né? Às vezes eu até comento com as pessoas que em algumas situações, em casas antigas, às vezes alguma movimentação, algum barulho que a pessoa ouve em determinado momento na madrugada, acha que tem fantasma, que tem isso, que tem aquilo, na verdade não é nada disso, né? Na verdade são formas, pensamentos impregnados nas paredes, impregnados em todo o ambiente, que por um motivo ou outro, né, aquilo se materializa. Quando eu falo um motivo ou outro, ou fases lunares ou momentos solares, né, faz com que densifica, né, essa energia memorizada em móveis ou parede. Então isso densifica e tem uma movimentação. É como se fosse como se pegasse um filme, né, e gravasse, e revelasse, perdão, essa coisa que hoje nem se usa tanto, mas então é uma coisa que tem, em vez de passar por um líquido químico que se usa no filme, é exatamente a movimentação de energias solares ou energias lunares, né? Então, isso densifica, materializa e surge aquilo que foi repetido várias vezes no ambiente. Bem, isso é para dar uma ideia inicial do que é a geobiologia, né? Nós começamos falando do ambiente, mas a geobiologia ela foca o todo. Quer
quer dizer, o interno, né, aquilo que tem dentro de uma casa, aquilo que tem entre as paredes, né, o que está da superfície abaixo, indo em direção ao subsolo, tudo aqui, todo existente ali, de alguma maneira emana, né? Então aí nós vamos falar um pouco de geopatogenia, quer dizer, a doença que vem do subsolo, né? Quer dizer, na verdade é uma energia de baixa vibração que provoca, por diferença de potencial, provoca vamos dizer, uma instabilidade naquilo que está em cima, né? Então, quer dizer, é o que está em cima que começa a ceder energia para aquilo que tá na parte de baixo. Então, a geobiologia, ela vem do ambiente, do subsolo, né? Não podemos esquecer do entorno do imóvel, né? Então, aí existe a parte externa, que a parte externa hoje tem uma afetação muito grande, uma agressividade em função dos campos eletromagnéticos, né? Então nós temos rádio, televisão, todas essas antenas que existem por aí, principalmente dos celulares, né? Todo esse campo eletromagnético que, queiramos ou não, né, passa totalmente despercebido, mas nós somos afetados, né, diuturnamente, quer dizer, em qualquer lugar que estejamos, esses campos eletromagnéticos, eles nos afetam, né? Bom, então, a geobiologia é isso, qualidade de vida. Por quê? Porque avalia-se desde o subsolo, o ambiente e o entorno, aquilo que tá em volta. Bem, como que se avalia, né, esses locais? Qual é a ferramenta utilizada para fazer essas prospecções, né, de subsolo, ambiental ou externo, né? Nós trabalhamos com pêndulos, né? E existem várias técnicas dentro da radiestesia que busca, através de prospecções, né, identificar todos esses, entre aspas, todos esses males, ou seja, essas energias de baixa vibração existentes, essas que nós comentamos até o momento. Bem, as casas com essa dificuldade, né, pergunta-se se é possível fazer uma correção, né? Sempre há possibilidade de corrigir, principalmente quando se fala da parte de ambiente. Esse não existe uma dificuldade maior em fazer uma limpeza ambiental, né? Essa é uma parte relativamente tranquila, é uma parte relativamente fácil. O problema, né, o problema maior está situado no subsolo. O subsolo é que exige, né, uma atenção muito maior. Por quê? Porque o subsolo, ele realmente, por diferença de potencial, ele suga. Essa é a palavra mais adequada. Suga o que está em cima, o que está em cima o que está na superfície da Terra, né? Também é possível corrigir, né, fazer essa correção perfeitamente, mas sabe-se quando a pessoa está numa residência ou num local de trabalho que tem esse déficit energético no subsolo, as pessoas têm que entender que pode fazer a correção, mas vai conviver com aquilo sempre, né? É como se fosse uma doença crônica. Na verdade, as pessoas que foram construir aonde já existia essa energia de baixo potencial, quer dizer, as pessoas que foram... o subsolo, ele naturalmente, né? Naturalmente ele tem as suas vibrações baixas, né? Quando é o caso de determinadas rochas, deslocamento de água, determinadas minas. Existe também o caso de construções que são
que são feitas em cima de aterros, né? Inclusive aterro sanitário. O pessoal joga uma terra ali por cima, constrói e depois vem as dificuldades, depois começa a gerar problema para quem está na parte superior. Bem, todas essas situações, elas podem ser corrigidas. Há sempre um meio, há sempre uma ferramenta de correção. Bem, falamos até agora, imaginando um local existente, uma casa e a possibilidade dessas dificuldades que possam existir. O interessante, o conhecimento, quando as pessoas já têm esse conhecimento, o ideal é, antes de assumir uma casa, antes de adquirir um terreno para fazer uma determinada construção, para poder edificar, tanto com a finalidade residencial ou comercial, o ideal sempre, né, é que se faça uma avaliação do local, para saber aonde que vai se edificar, né? Eu já fiz alguns trabalhos aí em terrenos onde, depois de feita a prospecção, essa prospecção pronta, né, mapeada numa planta do terreno, o arquiteto ele vai escolher o local, às vezes não é o melhor local, até o local menos ruim, né? O local onde a diferença de potencial, né, afeta muito menos do que em outros casos. Agora, quando já existe a construção, aí tem que fazer uma correção daquilo existente. Quando é um terreno, existe a possibilidade de você locar, né, essa obra, locar essa construção, aonde ou é um terreno totalmente equilibrado, totalmente bom, ou menos ruim. Nós precisamos de um terreno grande o suficiente para poder ter. Tem que ser um terreno grande o suficiente, além de que, né, a prática já mostrou. Muitas vezes você pega um terreno grande, né, um terreno até equilibrado, né, mas só o trabalho feito com máquinas, né, o serviço de terraplenagem, depois vem todas aquelas perfurações, aí vem o concreto, vem o aço, vem a parte elétrica, quer dizer, sempre há, né, uma descompensação. Porque o que começa a ocorrer é que há uma busca sempre do equilíbrio, isso é da própria natureza, né? Então você pega um terreno, alguns terrenos que eu já fiz a avaliação, você mede e o terreno apresenta assim, isso é medido, eu não falei ainda a respeito, mas a escala que nós utilizamos, né, é a escala de Angstrom. Então você faz uma medida ali e para você obter valores acima de 6.500, não é muito complicado quando você pega um terreno que não foi mexido. Claro, eu estou falando de determinadas áreas, porque se você pega no local onde tem muitos rios, lodaçal, né, muita areia, né, normalmente você tem uma área com problemas, uma área complicada. Mas você pega um terreno bom, aí faz todo esse trabalho, né? Vem as máquinas, nivela, aí vem a parte de obra. Quando isso termina e você vai medir, normalmente você tem valores já baixos, cai, né? E há uma tendência natural, quando o terreno é bom, por si só ele se recompõe. Agora, dependendo do tipo de aterros que às vezes é feito, pode até demorar um pouco mais. Isso quando você tem um terreno bom, quando você tem um terreno, vamos dizer, que tem uma vibração elevada, né? Então, é assim, escolhido o terreno, busca-se o melhor ponto dentro dessa área, né? Se você tem um terreno pequeno, não tem muita escolha. Aí alguém pega um terreno lá hoje de 300, 400 metros quadrados, né? E vai fazer uma casa de 150, 200 metros. Então, quer dizer, o poder de escolha aí o que é, né?
Aí, quer dizer, não tem muito o que escolher, né? O que tem que fazer é erguer a obra, né? E depois melhorar, fazer alguma coisa. Como se pode melhorar isto, né? Existem várias formas de você colocar um terreno em equilíbrio. O terreno propriamente você pode dar uma melhorada, você pode qualificar ele de uma forma, não só melhorar, você pode qualificar ele mesmo quando se usa, né, agulhas. Então é a geoacupuntura, que você busca os pontos exatos para se colocar agulha, né? Isso chama-se geoacupuntura, onde através da radiestesia você vai buscar os pontos de cruzamento Hartmann. Normalmente são pontos deficitários energeticamente. Então colocando-se algumas agulhas, e isto sempre feito através da radiestesia, né? Então existe o ponto, você coloca a agulha e vai fazendo as medidas, vai aferindo, até você vai colocando agulhas, né, até chegar num ponto em que esse terreno já ofereceu uma energia, vamos dizer, uma energia saudável. Então o terreno, a área externa onde ficaria, onde já é uma área externa de uma construção, a dificuldade é menor. Então colocou-se agulha. O problema está quando você vai colocar agulha num local onde já está construído há muito tempo. Por exemplo, eu já peguei casos, né, onde eu medi com o pêndulo onde deveria colocar uma agulha, aí eu faço em cima de uma planta, né, o trabalho pode ser feito à distância. Quando você chega no local onde foi indicado para colocar agulha, o que tem ali? Uma piscina. Quer dizer, então, existem essas dificuldades. Às vezes tem um tipo de construção, alguma coisa ali, que não dá para você colocar agulha, né? Aí tem que buscar no local, isso sempre em loco, quando tem que fazer essas alterações, sempre em loco para se colocar, para se implantar essa agulha. O que é agulha? Só para dar uma ideia, né? Deixa eu mostrar. Vocês já conhecem, todos vocês já viram, né? O Marco já olhou, acho que N vezes essa agulha. Você também já viu, né, Carlos? Já. Você já tinha visto? Já. Então, quando se instala essa agulha num ponto geopatogênico, num ponto de cruzamento Hartmann, simplesmente não existe milagre nessas coisas todas, né? O que ela faz? Ela se torna uma antena. Na verdade, você tem um terreno onde você tem um potencial, né, muito baixo, e normalmente ele vai buscar essa compensação em cima. Como um para-raio. Como um para-raio. A hora que você coloca essa antena, a hora que você coloca essa agulha, ela vira uma antena. Quer dizer, ela facilitou o trabalho do subsolo. O subsolo não tem que ficar buscando paredes, quer dizer, acaba trincando, calçada que racha. Normalmente começa a ter essas ocorrências em obra e ninguém sabe explicar, mas por que está acontecendo isso, né? Aqui não tem cano vazando, aqui não tem esgoto, não tem nada disso, e tem vazamento e aparece umidade. Normalmente são pontos geopatogênicos, onde a atuação dele é tão forte que acaba trincando, fazendo rachaduras no subsolo, como é que o terreno, né? Como é que é você que está sempre na obra aí? Você tem o piso, o contrapiso, né? Então. Qual parte fica para fora? Para fora? Então, você vai, isso aqui, essa parte aqui, ela é solta, né? Justamente para dar um acabamento e não ter nenhum risco aqui. A agulha, ela vem, né? Ela vem desse jeito. Aí, encontrado o local onde ela tem que ser instalada, você coloca, e claro, né? Na base da marreta mesmo, né? Você vai batendo, ela vai entrando. E você pode colocar, normalmente, até essa parte aqui, que isso aqui é um orgonite. Essa agulha, ela tem esse orgonite para facilitar a captação de energia, né? Então, você enterra ele. Essa parte fica para fora. Essa parte aqui fica para fora, né?
Essa parte ela fica do lado de fora, né? Eu até recomendo nas casas, quando se coloca isso em gramado, né, jardim, né, para se colocar até um protetor aqui, viu? Mas e se esse ponto estiver numa área de circulação? Pois é, pode acontecer. Você tem que fazer um deslocamento da colocação da agulha. Você tem que deslocar. Vamos dizer que caiu aqui. Aí eu faço uma avaliação, porque essas avaliações elas são sempre feitas à distância. Então vamos dizer que caiu aqui. Mas aqui é justamente a entrada do carro, a garagem. E aí, né? Aí, a partir desse ponto, né? Com a radiestesia, com o auxílio de um pêndulo, você vai buscar na proximidade, né? E aonde é possível você colocar, aonde você pode instalar essa agulha. Então, você vem com o pêndulo, né? E a partir desse ponto, aonde é um núcleo desfavorável, para indicar um outro mais próximo dele que possa ajudar na compensação. O que o pêndulo vai fazer, por isso que o conhecimento de radiestesia para fazer esse trabalho é fundamental, facilita muito. Não tem como, eu não vejo como fazer esse trabalho com a ausência da radiestesia, com a ausência de um pêndulo, ou de um dual rode para quem gosta de trabalhar com aquelas varetas, né? Mas então, se aqui é a entrada de um carro, né? O que deve ser feito? Você desloca através ou você mesmo fala assim, bom, o ideal, né? O ideal é aqui, então eu quero colocar, porque aqui não vai atrapalhar. Aí você vem com o pêndulo e você vê se é possível instalar essa agulha aqui. Ele vai dizer sim ou não, aqui não. Aí eu me desloco um pouco mais para frente ou para trás, mas sempre nas imediações. Até você achar, claro que não é o ponto ideal é aquele primeiro. Mas, né, o possível, quer dizer, o ideal nem sempre. Então você tem que buscar o possível. Para equilíbrio de terreno, eu vejo assim, de áreas, né? A saída, a solução é trabalhar com geoacupuntura. Até porque é simples, né? Eu acho que é até mais econômico, porque se alguém perguntar, eu coloco essa agulha, qual que é a área de abrangência dela? Claro, depende do tipo de subsolo e da necessidade de compensação que o subsolo precisa. Mas normalmente, se você pega um terreno aí, vamos calcular um terreno mais ou menos de 400 metros, né? Embora você tenha uma parte ocupada, quanto que sobra aí? 140, 160, 120 metros? Às vezes nem isso, né? O pessoal constrói tudo quanto é lugar. Quer dizer, dentro, você vai colocar quanto? 4 agulhas, 5 agulhas? Né? Mais ou menos isso. Isso se você considerar que a casa, né, se ela for construída numa divisa, porque o que você vai circunscrever, você vai proteger de um lado, porque o outro você não pode, o outro você tem vizinho. Agora, se tiver um corredor, sim, pelo menos uma passagem, 2 passagens laterais, aí você circunscreve. Aí você fecha a casa, aí realmente ela está protegida. Aqui é o caso típico, né, de uma casa onde foi colocado agulhas. Quer dizer, você tem uma casa aqui na divisa, ela está na divisa, né, e você tem uma área aqui externa. Quer dizer, com 3 agulhas ficou resolvido o equilíbrio do lado externo da casa. Então, o pós-construção, né, depois que, ou tem um terreno, se tiver um terreno bom, um terreno que tem qualidade, que tem um subsolo com uma energia muito favorável, você vai usar menos. Agora, se tiver um subsolo pesado, de baixíssima vibração, aí você vai precisar realmente de mais agulhas, né? Feita a construção, né, aí pode-se equilibrar a parte interna da casa, né, com campos magnéticos, né? Esse trabalho que é feito na placa, né? Então, assim, isso aqui é um trabalho de geobiologia, né, onde é implantado, né, em setores da casa campos magnéticos que dá a proteção.
né? São campos magnéticos, eles fazem a compensação. Então, se você tem uma energia de baixa qualidade ou uma energia que suga, né? Uma energia que vai buscar compensação em cima, quando você coloca ímãs, claro, isso aqui não é a revelia, não é jogado, é uma coisa que tem que ser calculada. Quando você coloca esses ímãs, né, você dá um equilíbrio para o ambiente, né? Isso é tranquilo, isso aqui eu já fiz várias casas, né? Você já conhece, já viu esse trabalho, Carlos? Você não fez, né? Então, aqui eu sei que o Marcos aí, ele pode até falar, né? O Marcos, nós fizemos para a casa dele e para a empresa dele, né? E o Marcos é tão desconfiado que ele falou assim, não, eu quero aprender a medir para ver se realmente essa compensação existe, né? Aí ele fez um cursinho rápido, porque ele é autodidata, né? Foi fácil. Ele adquiriu o material para fazer essas aferições, né? E ele começou a medir, tanto na casa dele, isso depois da placa pronta, né? Quer dizer, eu fiz a placa, ele colocou na casa dele e pós-colocação ele começou a acompanhar medindo. E daí? Não, sempre eleva, né, os níveis de energia do ambiente. Elevou, né? Quer dizer, você não tinha, na sua casa eu não lembro se tinha alguma... Em casa é o que estava mais complicado, né? Estava com os níveis baixos. No escritório estava bom e a gente usou uma placa para manutenção, né? O escritório dele, ele fez uma placa só para não permitir que energias perversas chegassem no ambiente. E mesmo na empresa, você percebeu uma mudança de ambiente, né, pelo que você me falou. Ele disse que mudou a relação das pessoas, não foi isso? Sim, não, sempre muda, né? Muda, né? Mesmo em casa, o ambiente fica diferente. Então, agora, o que foi legal que ele fez, só aproveitando o gancho dele, ele deve continuar ainda desconfiado para ver se a coisa funciona ou não. Ele levou essa placa, acho que tanto lá na empresa como na sua casa. O que ele fez? Ele deixou a placa funcionando e mediu. Ele obteve um valor, né? Um valor elevado, claro. Depois, com a ajuda de uma pessoa, ele inibiu a placa. Não foi isso? Ele inibiu a placa, porque para inibir a placa, ou você vira ela, ou coloca um pano preto e inibe, ela para de emitir. Aí, no que ele inibiu, os valores baixaram, né? Então, e ele acompanha regularmente, é isso que você faz, né? Para ver se está mantendo. Como eu tenho o caso de uma outra casa aqui, num bairro de padrão elevado, onde também um engenheiro, nós fizemos na casa dele, porque era muito complicada a casa dele. Muito complicada, não vou nem falar onde é. Muito complicado o local. Aí, quer dizer, o padrão energético, quer dizer, subiu, deu um padrão bom. O que ele aprendeu a medir, entendeu? Ele comprou até um pêndulo equatorial, esse que eu tenho aqui, depois eu posso até mostrar. Ele comprou um pêndulo equatorial para ver se na casa dele, entendeu? Tanto do lado de fora onde foi colocadas as agulhas, porque foi colocado várias, acho que 8 ou 10 agulhas na casa dele, como dentro da casa, porque quando você coloca esses ímãs, né, esses ímãs, eles emitem um espectro, né? Então, aqui mais ou menos assim, esse ímã aqui, ele está emitindo um laranja, esse aqui é um verde, esse um azul, né? E esse aqui, pela cor que está aqui, vamos chamar assim, emite violeta, né? Só que a cor aqui é um pretenso violeta, não é bem violeta. Quer dizer, e ele com o pêndulo equatorial, ele vai nos setores da casa dele, né? E de vez em quando eu tenho contato com ele, eu falo assim, e aí? Ele falou assim, olha, está mantendo o padrão. E o local da casa dele é um local tão ruim, assim, de subsolo, que acho que nós colocamos, acho que 8 ou 10 agulhas no entorno da casa dele para poder elevar, para poder dar um padrão de energia elevado. Porque quando você tem uma casa térrea, você tem o subsolo,
né? Aliás, você tem o terreno, né, ali diretamente. Agora, não só o apartamento, como e os andares, né? De uma casa. Os sobrados, né? Você faz cada pavimento, você tem que colocar uma placa. Aí você coloca uma placa por pavimento, né? A parte externa, o terreno, você faz com as agulhas. Agora, os pavimentos, aonde há esse desequilíbrio, não é que só pode ser feito com placa, né? O ideal é fazer com placa, porque existem outros compensadores, né? Que eu vou dar uma ideia, vou dar um toque de outros compensadores que pode ser utilizado. Né? Você pode compensar, mas existe o problema da saturação, né? Então, você pode usar gráficos, por exemplo, que acabam saturando, né? Fora a placa, essas placas magnéticas que você coloca em cada pavimento, né? O que eu costumo passar para as pessoas, né? Vocês vão ver agora numa forma diferente um orgonite, né? Eu já mudei o orgonite. O Marco já está olhando assim, ele está acostumado a ver os outros, né? Então, esse aqui eu consegui fazer um outro orgonite, quer dizer, sempre com a ideia de potencializar, né? Então, isso aqui é um emissor. Isso aqui é um emissor que tem uma vibração, um padrão de vibração elevado que compensa a energia que está sendo sugado, né, pelo subsolo e também inibe, né, modifica toda a energia psíquica do ambiente, porque às vezes falamos pouco, aliás, acho que não falamos nada sobre psiquismo de casa, mas tem casa que é horrível, né? Quando você entra na casa, né, você já sente aquela coisa pesada, né, que é um mal-estar, aquela insatisfação. E o que o orgonite faz, ele coloca em equilíbrio, ele compensa esse padrão vibratório baixo, né, e dá um padrão elevado, né? O orgonite normalmente ele emite espectro que fica entre o azul e o violeta. Então são espectros tranquilos que aqui acalmam o ambiente, né? As agulhas normalmente, quando você coloca uma agulha, como ela vai buscar uma compensação em padrões mais elevados, cósmico, vamos dizer assim, ela começa a trabalhar com padrões índico, azul. Normalmente, quando você coloca uma agulha, você vai medir aquele ponto na Terra, você vai começar a encontrar esses padrões. Azul, índico, dependendo é muito raro, mas até violeta. Os orgonites, né, eles ficam dentro desses espectros, a não ser que se queira. É possível preparar, né, um orgonite, vamos dizer, que dê um espectro amarelo, né? Para que é o amarelo? Quer dizer, aquele local onde exige, né, uma energia de vibração mental muito maior. Você pega um local de trabalho, por exemplo, está todo mundo trabalhando, concentrado, computador, fazendo cálculos, né? Aí você coloca um espectro violeta, por exemplo, não vai colaborar em nada, quer dizer, o pessoal acaba dormindo, né? Porque tá bem, mas a produção cai. Se você coloca, por exemplo, um laranja ou um amarelo, você vai colocar no ambiente espectros de vibração, vamos dizer assim, para se produzir mais, quer dizer, há uma compensação no desgaste de vitalidade da pessoa, no desgaste energético, né? Então, dentro da casa, né, você pode isso aqui também, isso aqui é uma coisa mais, vamos dizer, para um ambiente pequeno, aqui lá para uma casa, né? Isso aqui é para um ambiente menor ou para quem até quer carregar, né, numa pasta, na bolsa, onde vai, é um gerador de energia, né? É um compensador. Nós temos que sempre imaginar nessa questão de energia que nós trabalhamos sempre com compensadores. Eles estão compensando aquilo que está desequilibrado, aquilo que é sugado, aquilo que é tirado do ambiente. Então você tem que trabalhar com os compensadores. Alguma dúvida? Esse orgonite, professor, esse quadradinho ali, qual que é o raio que ele consegue? Esse daqui, ele tem um raio de ação, esse daí, ele tem um raio de ação de aproximadamente, tranquilamente,
vamos falar na pior situação, né? Na pior situação, onde você tem uma casa, onde você tem várias divisões, parede, mesmo assim ele vai chegar nos 60, 70 metros por aí de raio, né? É muito forte, esse é muito forte, você dá um outro padrão. E isso, cada pavimento tem que ter um. Esse não, esse daí ele pode até chegar em outro pavimento, porque ele atua de uma forma diferente, porque os campos magnéticos, né, é um campo, a energia magnética é uma energia densa, isso que nós temos que entender, ela é uma energia de padrão denso, né, isso daí já é uma energia muito sutil. Ela é uma energia penetrante. Então, se você coloca numa casa, aonde tem uma fuga qualquer, ela vai. Você tem um vão de janela, quer dizer, se você... uma escada. Se você coloca, por exemplo, próximo de uma janela sua ali, num quarto, sei lá, que está próximo de um vizinho, você pode saber que seu vizinho é beneficiado, viu? Porque se vai num raio de 70 metros, toda a vizinhança ali é beneficiada. Se você está no centro, você tem 10 de terreno de 10 por 30, quer dizer, então... Não, é que eu sempre coloco numa situação onde, vamos dizer, a de confiabilidade, né? Então, quando fala 50 metros, quer dizer, com certeza, né? Com certeza chega, absoluto. Agora, se for num lugar aberto, se você sair medindo isso aí, eu acho que 80, 100 metros é fácil para chegar isso aí. Como é que eu faço para medir isso aí? Eu vou nele, por exemplo, e vejo qual que é o espectro que ele está emitindo, né? Qual que é o espectro que ele emite? Aí vamos dizer assim, eu vou identificar ele de duas formas, né? Uma pelo espectro, vamos dizer que é azul. E a outra eu vou no biômetro de Bovie, né? E vejo lá em angstrom qual que é a vibração dele. Então vamos dizer que ele dá 12 mil, estou chutando, um azul com 12 mil. Né? É um casamento de informação. É como se fosse o SIC com a data de nascimento, o CPF com data de nascimento. Aí se você pega um pêndulo e você sai buscando essa informação, igual eu tenho um orgonite ali que ele tá dentro de uma câmara fechada ali, que eu não deixo ele exposto, aonde quando eu coloco ele aí no quintal, né? Aqui é tudo a mesma casa, eu coloco ele aqui no quintal e eu vou lá naquele viaduto que tem ali perto da estação rodoviária, né? Eu pego o sinal dele lá. Nossa, estação rodoviária. Lá na Avenida São Carlos? Exatamente, tem. Quer dizer, passa o trem ali, né? Não. Na rodoviária. Na rodoviária. Rodoviária, Porque ele sai em linha reta, né? Porque em linha reta. Ele sai em linha reta ou ele tem ele é radial? Como Não, ele funciona a propagação da energia? A propagação dele, eu acredito que é radial. Tanto que mesmo em linha reta, dependendo das interferências, às vezes você pode pegar ele um determinado sinal, você pega a 1000 metros numa direção e na outra direção você pode pegar a 1300 ou pegar 800. Se não tiver concreto. Teve algumas interferências. Mas como não é aberto assim, sempre sem nenhum problema. Mas dá para escolher a cor dele quando é feito ou não? Eu escolho. Tem como? Tem como. Então pode ser encomendado. Então, pode encomendar, quer dizer, tal padrão. Então, esse daqui, por exemplo, né, se você pega essas coisas aqui, fica tudo. Esse daqui, por exemplo, eu não sei que, se eu anotei, às vezes eu vejo, não sei que espectro que ele está emitindo, mas a gente vai partir, vamos dizer, de um azul, vamos ver se ele gira com azul. Não. Normalmente ele pega espectro daí para cima, né? Índico, ó. De forte, olha como é que o pêndulo gira. Agora, se eu quiser fazer dele um verde ou um amarelo, eu tenho como fazer. Ou violeta, claro. Eu vou, aqui nos componentes dele, eu vou acrescentando. Entendeu?
na medida em que eu for colocando, outra coisa interessante é que na medida em que eu for colocando, que eu for agregando, né, os componentes dele, eu não apenas altero o espectro, como eu potencializo. Eu vou pegando oitavas acima. Então, se eu coloco, por exemplo, se eu pego ele até aqui, ele me dá um verde com uma determinada vibração, né? Se eu jogo uma oitava acima, eu venho parar aqui, eu pego o verde novamente, só que numa outra intensidade, né? E assim sucessivamente. Então você trabalha com os espectros e com a intensidade do sinal, da vibração que ele vai Mas ele vai sempre emitir. um espectro. Nunca emite mais de um. Ele, como não emite? Não, ele sempre trabalha num espectro. Não, eu posso alterar o espectro dele. Sim, mas só aquele, o senhor altera sempre ele emitir um determinado. Não, ele nunca pode, dois. não, ele pode estar amarelo, eu posso jogar ele para verde. Tá, mas não verde Não ao e mesmo amarelo. tempo. Não entendi. Não ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Não. É sempre um. Você tem sempre um. Quer ver? Esse daqui, por exemplo, né? Esse aqui, por exemplo, é azul, né? Esse é azul. Tá certo? Esse aqui é azul. Então Agora, isso aqui é muito forte, por exemplo. Eu não aconselharia, até porque aconteceu comigo. Te falei, né? Eu fiz isso aqui e coloquei no meu quarto. Eu não dormi. O padrão é tão alto que me tirou o sono. Eu tive que tirar do quarto e levar para outro local. Mesmo sendo índigo, né? Mesmo sendo índico, daí você vê. Por isso que quando você faz uma coisa que tem uma vibração dessa, você coloca numa área de serviço, você coloca, sei lá, no lado social da casa, nunca no seu quarto, ou qualquer quarto, né? Porque dependendo. Claro, eu acho que tem pessoas que isso absorveria muito bem. Eu não consigo. Para mim, eu fiquei uma noite sem dormir e eu não sabia por quê. Na noite seguinte, eu não conseguia dormir de novo. Aí eu falei, mas o que tem de diferente aqui? Porque eu mexo com isso o dia todo, eu fico, o que eu fiz aqui dessa vez? O que eu arrumei? Aí eu lembrei disso aqui, que estava do lado do quarto da televisão. Eu falei, só pode ser isso. Levantei, tirei, né? Levei lá onde eu atendo o pessoal do outro lado da casa, aqui, lá do outro lado, né? Voltei para o quarto, acho que 10 minutos eu dormi. Daí você vê que isso aqui realmente, né? Agora você pega um desse aqui, já não. Você pega um desse aqui, já tem uma intensidade bem menor. Então, esses são alguns aspectos da geobiologia, né? Alguns que você pode, aquilo que eu disse inicialmente. O ideal é você começar pelo terreno, né? Para quem vai construir, vai comprar um terreno, então o que será que tem esse terreno ali? Como é esse terreno? Foi um lixão lá atrás? Lá teve uma construção antiga, sei lá o que fizeram ali, porque a energia é remanente, não adianta. Se uma coisa acontece, se existe um fato recorrente, 20 anos ali, se for uma energia agressiva, uma energia ruim, depois que você tira, ele vai demorar no mínimo 20 anos para voltar ao estado. Então aí já se passaram 40 anos, né? É mais ou menos assim que essa coisa de energia acontece. Então, a escolha de um terreno, entendeu? Comprar uma casa, né? Já tem algumas pessoas aí que, agora que me conhecem, vai comprar uma casa, escolhe 3 ou 4 casas, traz para mim e fala, porque só pelo endereço já dá para ter uma ideia, né, Sandra? Então, só pelo endereço já dá para saber. Não precisa nem da planta. Hã? Não, para você ter uma ideia, para você ter uma ideia para você ter uma ideia da energia atuante ali, a influente, né?
Se você pega Avenida São Carlos, 1720, São Carlos. Avenida São Carlos, 1720, São Carlos. Você pega esse endereço, claro, tem todo um... Você potencializa, né? Vocês que já conhecem, potencializa. Aí você pega um pêndulo, você pega um biômetro, né? E você vê qual que é a energia, vamos dizer, a energia geral, né? A energia que sobressai. Aí você vai medir lá no biômetro, né? Deu 5.000, então você sabe que não tem coisa boa ali. Você vai medir, deu 7.000, fala, opa, o lugar aqui é tranquilo, é muito bom. Agora, o que aconteceu? Pelo endereço, quando você pega uma vibração ruim, você pegou uma vibração ruim. Até então, você não sabe exatamente o que é. Para você saber exatamente o que é, identificar, né? Claro, às vezes dá até para fazer, quer dizer, eu de certa forma, às vezes para poder avançar um pouco, eu até faço, mas não é muito confiável não. Então você pega uma energia ruim naquele local, mas o que será que é? É externo? É o entorno do imóvel que não é bom? Ou é o subsolo? O que não é bom? Dá para você ter uma ideia. Agora, especificar, então, para trabalhar exatamente, saber qual é essa energia, o porquê, o que está desqualificando aquele imóvel, né? O que está pegando, só com a planta. Só, quer dizer, dá até para fazer, eu não digo que em condições que exija, né? Claro, eu só faço isso por causa da prática que eu tenho, mas qualquer pessoa faz, né? Isso é uma questão de você praticar, você faz, não tem problema nenhum. Então você tem uma ideia daquele terreno, o que ele tem já, né? Então, já, quer dizer, a primeira escolha, esse local é bom ou é ruim? Quanto ele vibra tanto. Então já se sabe que, né? É bom. Então se você tem lá 3 ou 4 imóveis, 3 ou 4 terrenos, qual que é o melhor? Você tem um leque de informações, né? E às vezes o pessoal vem, traz isso para mim, eu falo assim, esse aqui tem 70% bom, esse aqui tem 80%, mas às vezes esse que tem 80% o bolso não aguenta. O que tem 70%, aí é possível fazer a correção? Sempre é possível fazer a correção. O problema é assim, quer dizer, quanto melhor energia você tem, energia boa, natural, claro que é melhor, porque se você vai conviver num local onde você tem um padrão energético baixíssimo, vamos dizer, é muito comum que você pega 2.000 angstrom, 2.500, 1.800, né? Quer dizer, já está emitindo um infravermelho, já está emitindo um vermelho, está emitindo um verde negativo, né? Baixíssimo, e a convivência naquele local, depois de 4 ou 5 anos, é ficar doente, não tem como. Não, sabe, é uma coisa que não é místico, é técnico, né? Suga, a pessoa fica doente. Começa a ter uma desarmonia total ali no ambiente, na casa, e ninguém sabe por quê, né? Agora, é possível fazer uma correção? Sempre, eu sempre digo, sempre é possível fazer a correção, mas a pessoa tem que saber que ela está morando em cima de uma... Quando é baixinho o local, ela está morando em cima de um problema. A pessoa quer falar outra coisa, né, Marcos? Você ficou olhando assim. Está morando em cima de um problema, né? Se você pega um problema de 2.000, é uma coisa. Você pega um problema de 5.000, 6.000, é muito mais leve. Então, e assim sucessivamente. Então, é possível, sempre é possível fazer... Existem locais, né, que eu já cheguei a dizer para a pessoa, olha, cai fora. Não fique aí, porque vai ficar, por exemplo, casa construída em cima de lodaçal mesmo, lodo, sabe, coisa, casa construída em cima de aterro sanitário, quer dizer, não tem condição, isso aí é uma coisa, está morando em cima de uma bomba, né? É uma questão de tempo só. Então, outra coisa, é procurar não estar próximo, quando tem o poder de escolha, não estar próximo de linha de alta tensão, não estar próximo de emissores, de antenas de rádio, TV. Celular é o caos, celular é terrível, né? Detona o sistema metabólico da pessoa. As torres de celulares detonam o sistema metabólico das pessoas, enfraquece. Jovem tolera um tempo, na medida em que a idade avança,
não aguenta, o sistema começa o sistema começa a mostrar que não está resistindo. O que é? Sistema respiratório, normalmente sistema circulatório, o pessoal começa a ter problema de circulação, problema cardíaco, né? E assim sucessivamente. Por quê? Porque os campos eletromagnéticos estão sugando, estão desequilibrando a pessoa. Há um desequilíbrio, é um desequilíbrio magnético mesmo. E nós sabemos que nós somos montados magneticamente. Né? As nossas células, ela tem um núcleo magnético, onde une e tem que haver um equilíbrio. Agora, você pega um campo externo atacando 24 horas por dia, o ano todo, fica doente. Isso pode ser numa indústria que tem muita máquina, muito equipamento, também pode acontecer isso então? Pode, claro. É por isso que isso pode acontecer. Mas é por isso que eu fiz um trabalho nessa indústria aqui, na Bosch, onde eles, antes de inaugurarem a fábrica nova, equilibraram tudo. Os alemães, eles têm, né, eles parecem frios, mas não é bem assim. Quer dizer, preocupado o quê? Preocupado com tá vendo? Isso aqui é um orgonite, igual eu falei, só que veio parar aqui em cima na caixa d'água, para pegar um raio de 3.500 metros, porque essa área deles que eles construíram a fábrica é uma área de 22 mil metros. Né? Mas aí os alemães falaram, não, faz uma coisa para proteger o entorno, não, protege os vizinhos, está me protegendo também. Eles não estavam preocupados com valores, estavam preocupados em fazer uma coisa para deixar eles tranquilos. Aí o que é? Aí todo esse terreno aqui, todo o terreno da fábrica, eu coloquei, eu mapeei, né? Foi para o pessoal de projeto para projetar os galpões. Né, depois fizeram o trabalho de terraplenagem, começaram a levantar os galpões, né, e já estava tudo mapeado, os pontos energéticos bom e ruim do terreno. Quando ficou tudo acertadinho, eu voltei lá, me ligaram, eu vou lá. O que eu fiz? Eu coloquei, acho que em torno de 23 ou 24 agulhas, fiz a geoacupuntura no entorno da fábrica. Dentro da fábrica, por isso que eu lembrei, por causa das máquinas, né, eles produzem bombas. A Bosch, essa aí não é Bosch, essa é a Bosch, a Bosch do Brasil. Eles produzem bombas centrífugas, bomba de vácuo. Eles produzem muita bomba de vácuo, principalmente hospitalar. Então eles têm que ter a qualidade do produto dele, tem que ser excelência, né? A preocupação deles é produto de qualidade. Agora, para ter um produto de qualidade, né, os empregados têm que ter saúde, é que eles falaram para mim. Nossos funcionários têm que ter saúde. Não pode ter energia ruim aqui dentro. Você vê a preocupação. Né? E nunca ninguém perguntou quanto ia custar. Não, tem que ser feito assim. Porque na Alemanha nós fizemos assim e lá deu certo. Aqui tem que ser feito assim. Aí eu fiz, quer dizer, no final começou a ver como eles mexeram muito na área, no serviço de terraplenagem, para poder nivelar, acertar. Eles desequilibraram o ambiente, aí houve um desequilíbrio. Bom, a ideia começou a ventar muito, na verdade começou a ventar muito. Quer dizer, por que começou a ventar? Porque mexeram naqueles pontos, derrubaram um monte de árvore, por causa quer dizer, houve um desequilíbrio ali, só naquele ponto, né? Aí tinha que voltar a equilibrar. Aí foi feito todo o trabalho, aí eu propus para colocar essa torre de orgonite, né? Eles falaram, coloca, quer dizer, segundo os últimos contatos que eu tive com ele, estava tudo tranquilo, aqueles vendavais que davam, por que dava vendaval ali? Sabe por que existe esses vendavais? Porque você não tem energia, você tem um subsolo deficitário, você cria um vácuo e suga. Então vem tempestade, vem essa coisa, todo esse desequilíbrio, esses ventos fortes, é sempre uma forma que está puxando, que está buscando energia. Enfim, ficou resolvido. Né? Então, mas aí houve a preocupação deles, desde o terreno, os galpões, né? E aí veio isso. Então a fábrica tem, eu não sei quantas placas dessas, mas foram colocadas várias placas, eu não lembro quantas são. Então a parte de administrativa, refeitória, a parte de produção, tudo com várias placas, né? Então estava para poder estabilizar. Por quê? Porque lá o terreno estava tudo equilibrado, mas e as máquinas?
né? E os campos eletromagnéticos que somado ali por causa da produção. Então, a geobiologia é isso, é qualidade de vida. A geobiologia vai nessa direção. Pode ser estudada desde um início, né? Desde a busca de um terreno, na compra de uma casa, num tipo de comércio que vai se fazer, vamos fazer um determinado comércio. Será que esse comércio ele funciona bem aqui ou ali, né? Depende da energia que tem no entorno. É sabido, todo mundo sabe, né? Eu não sou de São Carlos, mas vocês de São Carlos devem saber. Tem ponto aqui em São Carlos que não vai para frente por nada, não tem? Pode... Hã? Um monte, né? Pode fazer o que quiser ali. Não adianta, não vai para frente. Ok? E quando você vai para uma fazenda, por exemplo, onde teve escravos, quanto tempo você acha que leva para limpar um ambiente assim? Não entendi. Uma fazenda onde teve escravidão, quanto tempo leva para limpar um ambiente? Então, aí você tem a tal energia remanente, né? Mas esse tipo de energia, que é uma energia de ordem psíquica, mas que tem uma influência parapsíquica, na verdade é parapsiquismo que tem isso aí tudo, né? Tem que fazer um outro tipo de tratamento. Primeiro, realmente, trabalhar com... Você colocar alguns... Aí você já não mexe com o subsolo. Pode ser até que tenha problema de subsolo, mas se for essa coisa de escravidão, presídio, você pega o Carandiru lá em São Paulo, que mataram centenas, né? Você cria ali um campo, né? Um campo energético pesado muito forte, né? Para diluir isso aí, você começa assim, primeiro com determinadas árvores, precisa arborizar o local, existem plantas específicas, você pode trabalhar, até onde eu conheço, né? Aqui em volta dessa fábrica eu recomendei para eles colocarem ipê e araucária, né? Então fizeram em volta do terreno, plantaram ipê e araucária. Uma outra planta que é muito bom para fazer limpeza ambiental, mas não é uma árvore nada bonita que ninguém gosta, é o eucalipto, né? O eucalipto ele tem essa força na natureza de limpeza psíquica do ambiente. O eucalipto é fortíssimo para isso. Deve ser uma das plantas mais fortes para isso, né? Só que não é uma planta ornamental, né? É uma planta, entre aspas, mas o eucalipto ele tem essa característica, né? Outra coisa também, você colocar nesses ambientes determinados emissores, né? Com espectros elevados. Então, por exemplo, qualquer emissor que você colocar que ele emita violeta, por exemplo, né? Campo de, principalmente espectros violeta, o que acontece, né? O que é assim, voltando para fundamentos de energia. Vamos falar um pouco de como é que isso está fundamentado. Uma energia, entre aspas, ruim, né, é uma energia que tem sempre um padrão baixo. Toda energia ruim, entre aspas, ou negativa, como falam, se for, é sempre uma energia de padrão baixo. Bom, se é uma energia de padrão baixo, né, você tem que colocar no local um outro padrão energético elevado. Quando você coloca uma energia de vibração elevada, a energia de vibração baixa não permanece. Porque isso é uma lei. Então, quando a energia de vibração elevada, entendeu? Ela interpenetra no denso, o inverso não acontece. Então, se você tem um local, aí você pode usar determinados aparelhos compensadores de vibrações elevadas, é uma forma. Se for uma casa, alguma coisa, você fazer limpezas com ervas, que a erva tem a energia, porque a erva ela tem uma energia muito própria. Então, por isso que as pessoas tomam um banho com erva e resolve. Então, você faz essa limpeza. São várias situações. Outra situação, numa casa que tem padrões baixos, psíquicos, parede tudo contaminada de vidas antigas, de padrões, coloca a música clássica para girar, coloca a 9ª Sinfonia de Beethoven girando ali, coloca num CD que tem a 9ª Sinfonia de Beethoven, ou Wagner, ou Mozart, né? Bach, né? Sonatas de Bach, você coloca esse tipo de música repetitiva e liga lá no aparelhinho para ficar repetindo, deixa lá, vai viajar, quando você volta mudou tudo.
Então, não existe coisa assim tão complicada. Não existe coisa complicada. Se você coloca Beethoven e Wagner, você pega, coloca e deixa. Você coloca lá naquela coisa que repete, lá no repetitivo lá, e deixa tocar, deixa. O que acontece? O que está aqui de energia densa, né, começa a ser penetrada por um outro padrão vibratório elevado. Porque essas músicas elas têm um padrão vibratório fantástico, né? Não é nem um samba desses de tambor, não. É diferente, né? Ele é diferente. Então você pode limpar com música, você pode limpar com plantas, você pode limpar, vamos dizer, com pensamentos, né? Grupos de pessoas, fazer algum trabalho que tem um ritual de padrão elevado, né? Eu sou muito mais, da minha visão, assim, eu sou muito mais de música. Porque você independe, entendeu? Não tem padrão mental bom ou ruim envolvido, você coloca a música lá e deixa. Eu já tive casos em São Paulo de apartamento, onde a mulher não conseguia ficar no apartamento. Falei para ela, ó, viaja uma semana e deixa a Nona Sinfonia rodando lá, depois você volta para ver. Ela voltou e falou assim, eu não acredito. Limpou. Falou assim, até minha vizinha ficou melhor, eu vivi em conflito com a vizinha ficou ótima. Falei, pois é. Não precisa ser alto, né? Uma coisa baixinha, mas aquilo vai, altera o ambiente, porque a música, qualquer coisa, é um som, vibra. E se você tem uma vibração elevada, acabou. Você vê, quer dizer, do mesmo jeito que as coisas são impregnadas, né? Assim, né? Você limpa também, altera, muda, né? Não tem dificuldade, né? Então essas coisas eu acho que presídio, né? Fórum, cemitério, delegacia de polícia e outros mais, aí, determinados, essas coisas tinham que estar constantemente atuando ali. Deveria ter. Se a pessoa um cemitério com a Nona Sinfonia direto, quer dizer, o pessoal ia levantar ali, né? É tudo pro céu. Mas... Hospitais. Hã? E hospitais? Hospitais normalmente tem energia densa, né? Claro que tem. Né? Por vários motivos. Primeiro, as pessoas que estão doentes, que estão internadas ali, elas estão num grau de energia baixo, porque a doença tira a energia da pessoa, física inclusive. Né? Quer dizer, aí tem o aspecto psíquico daquela pessoa que está internada. Aí vem as pessoas fazer visita, né? Tudo com aquela preocupação, pesar, entendeu? Já foi medido, por exemplo, o entorno da Santa Casa de São Paulo, o entorno, não precisa nem dentro da Santa Casa, o entorno. Na medida que as pessoas vão chegando na Santa Casa para fazer visita, o astral já vai baixando. Por quê? Porque é o que tá ali em volta. É muito sofrimento, né? Entendeu? É o que está ali em volta. Então, eu sempre classifico assim, os locais onde tem sempre energia psíquica baixa, que as pessoas precisam estar sempre de antena. Cemitério, hospitais, delegacia de polícia, fórum e presídio. 5. E desses 5, eu diria que o pior, só para desses 5, qual que é o pior? Fórum. Isso é isso que eu ia falar. Escritório de advocacia é um Deus nos acuda, porque lá só problema. Então você pega o fórum, né? E dentro do fórum ainda tem os piores, né? E tem os menos ruins, porque é tudo ruim. Você pega a vara civil, os cartorários de vara civil tem um estado, né? Tem um tipo de psiquismo. Você vai no pessoal no criminal, é outro. Até o juiz criminal é diferente. Por causa do tipo de energia que circula por ali. Cartório da vara criminal, quase, a não ser que a pessoa esteja muito protegida, quase todas as pessoas que trabalham no cartorário da vara criminal, são pessoas com problema. Não sei se você já percebeu isso no seu trabalho. São pessoas com... Não tem como. São pessoas com problema. Essas deles são crônicas. Não tem cura. Aparentemente crônico, porque está lá no trabalho. Você sai
Agora, depois de trabalhar 20, 25 anos no local daquele, aí aposenta, vai para casa, mas já está contaminado. Aí precisa de 25 anos para limpar, não morreu. Não, já morreu. Depois de mais 25 anos, não tem como, o sistema não aguenta. Então, você está vendo? O dia que as pessoas perceberem o significado de energia, começa a tomar, né, outro rumo as coisas, né? Então, primeiro, observar a natureza. Como a natureza age, né? É tudo contra a natureza, porque o pessoal vive agredindo a natureza. Aí ela vem se defender. É o caso, aquele terreno está ali não sei quantos milhões de anos quieto, né? Aí vem lá uma máquina uma máquina e derruba, né? E mexe, tira tudo aquilo. Desorganizou. Aí existe a busca natural, entendeu? Da natureza de reorganizar aquilo. Essa busca de reorganizar, entendeu? Causa problema, muitas vezes, há desequilíbrio. Então é chuva, é vento, tempestade, seca, é busca de equilíbrio. O pessoal inunda aí, áreas enormes aí, né? Você pega lá Itaipu, o que acontece? Desequilibra tudo, porque não tem como. Né? Então, quando começar a observar as leis da natureza, não que não se deve construir, não é nada disso, mas tem que ser uma coisa mais, né, mais amena, buscando sempre trabalhar harmonicamente, tem que buscar esse lado de harmonia. E aí, Marcos? Qual a influência da televisão dentro de casa? A pessoa que assiste esses programas... Ratinho. Não, policiais, né? Tem gente que liga lá e fica o tempo todo lá no... Cidade Alerta? Como é que chama esse? Tem um povo lá que fica o tempo todo falando tem de crime, essas coisas. Tem um da Bandeirante. Da Atena, esses da caras. Atena. Esse é horrível, né? Porque a pessoa ela tem pelo menos duas contaminações terríveis. Primeiro é o campo eletromagnético que ela fica exposta o dia todo, observando. Segundo, a informação, né, nociva que vem, quer dizer, mexe com as pessoas, não mexe, você, né? Mexe, né? Quer dizer, emocionalmente a pessoa, aquilo trabalha, tem aquele impacto nessa área, né? O plexo solar, o cardíaco, né? Fica tudo afetado, a pessoa começa a se revoltar com um problema que não é dela, ela não tem nada com isso. Aí tem uma influência psíquica altamente nociva. Altamente, e as pessoas são influenciadas. Normalmente, o que acontece? Para aquelas pessoas que ficam muito tempo em casa, né? Fica preso na televisão, quer dizer, não tem não vai buscar um lazer, buscar algum tipo de ocupação. Normalmente isso acontece com quem? Que eu observo, né? Com a pessoa que tem uma certa idade, que já fica mais em casa e fica na televisão. E ficam ouvindo da Atena, outra hora é o Ratinho, outra hora é o Comundongo, sei lá quem, porque eu não vejo televisão, eu não sei nem exatamente o nome desse pessoal. Mas eu sei que é altamente nocivo. A pessoa fica revoltada com aquilo. Novelas, essas novelas trazem uma nocividade, umas informações, deixa as pessoas revoltadas, né? Porque aquele personagem fez isso, quer dizer, faz mal. Agora, a repetição disso num ambiente impregna. Fica tudo impregnado. Esse é o detalhe dessa questão de energia, né? E no decorrer do tempo, toda essa influência, né, persistente grava no ambiente, fica gravado no ambiente. Quer dizer, do mesmo jeito que a tecnologia pega um som, né, e passa para um CD, já tô simplificando, estou saindo de um coisa vindo para o... Que tem uma tecnologia que você pega um som, como esse que eu estou falando, está gravando, né? E vai para um DVD, né? Num formato muito diferente e primário, né? Acontece com uma parede. A matéria, ela retém essas vibrações. A repetição dessas vibrações naquele único ambiente, né? Grava e começa a influenciar. Aí as pessoas começam a se influenciar. Pessoas que não têm um padrão vibratório elevado, que aliás eu ia até falar isso e depois acho que eu pulei.
Porque como é que as pessoas se safam disso, né? Por vibração. Se as pessoas vêm e me procura, começa a falar como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo... Às vezes traz tanto problema, como é que eu resolvo, eu falo assim, é simples, muda o seu padrão de vibração, sobe, pronto. Desconectou com o resto, subiu, não é isso? Mas eu não sei. Fala, bom, agora sinto muito, né? Tem que procurar uma forma de fazer isso, né? Tem que estar sintonizado com padrões elevados. E de que maneira? De que maneira? Olha, tem N maneiras, entendeu? Uns podem buscar em algumas seitas, algumas igrejas, em algumas filosofias, né? Livros, né? Tem que ir nessa direção. Tem que sair daquele padrão baixo e mudar a vibração, tem que mudar de canal. Quando a pessoa sobe, entendeu? O que está no entorno não afeta a pessoa, aquele que eu acabei de falar. O denso não penetra. O contrário começa a acontecer. Uma pessoa de altíssima vibração, ela entra no ambiente, ela até muda o ambiente. Ela consegue mudar o ambiente. O inverso também acontece. Está todo mundo despreparado, aí chega um pior... Aí aquele famoso cara, pronto, chegou o fulano, acabou, acabou. Quer dizer, chegou o chato, né? Uma pessoa que tem um padrão. Então, o dia que as pessoas conseguirem, né, ter assim um autoconhecimento tal, ter um domínio sobre a mente, sobre o seu comportamento, primeiramente, a maneira de se comportar, né, em tudo, que suba o padrão, acabaram seus problemas. Acabaram. As necessidades são outras, né? O consumismo muda, o estrelismo desaparece, tudo é energia. Eu não estou falando isso como alguma filosofia religiosa, absolutamente, mas é vibração, muda tudo, né? E quando essas coisas já estão materializadas, você mede. Para isso, que é o trabalho que eu uso, é a radiestesia. Então, através da radiestesia, eu meço, qualquer um mede. Você mede, né? O Carlos mede, né? E assim, quer dizer, existe essa possibilidade. Isso tudo é energia. Então, suba o padrão. Começa a subir o padrão, né? Começa a fazer meditação. Como é que faz meditação? Cada um faz a sua moda. Não existe um padrão único de meditação. Meditação é silenciar, é acalmar internamente. Você começa a ver outro mundo no seu entorno quando começa a ter esse comportamento vibracional, né? E tudo é assim. Então você pode acalmar a casa. Você acalmou a casa, maravilha, dorme bem, não tem desconforto, desencontro, quer dizer, aquelas coisas do pessoal que acaba de uma maneira ou outra se tendo alguns pequenos desentendimentos, muda tudo, mudou o padrão, é simplesmente padrão. Correto? Alguma coisa, Marcos? O senhor? Maravilhoso. Então, o material que eu trouxe aqui para poder... Existem os gráficos, né? Gráficos são eu não sei se... acho que gráficos são formas geométricas que você coloca na parede, que pode até ser uma mandala. Mandala não deixa de ser um gráfico, né? A mandala é um gráfico. Você coloca uma mandala que tem uma determinada emissão, ela harmoniza ou desarmoniza, porque eu já medi algumas mandalas que eu falei para a dona da casa, ó, pode tirar, né? Porque coloca em alguns pontos da casa uma mandala que não tem nada a ver com aquilo, emite um vermelho, quer dizer, a circulação aumentou. Coloca uma mandala emitindo vermelho num quarto e vê se a pessoa consegue dormir bem. Dorme. Existem esses problemas todos. Ok? E aí, Sandra? Essas agulhas que você usa, elas têm que ficar permanentemente nos dedos? As agulhas? Então, as agulhas ficam permanentes. Então, você colocou uma agulha num determinado ponto, ela é um compensador, na verdade. Ela está compensando, ela está buscando energia. Se você tirar a agulha, porque o problema existe no subsolo.
E vamos dizer, então existe um subsolo com baixíssima vibração. Você coloca a agulha, você está compensando aquela vibração. O que a agulha vai fazer? A agulha vai buscar energia, né, entre aspas, cósmica, né, para poder compensar o que está faltando embaixo. É diferença de potencial sempre. Agora, você tira a agulha, volta ao que era antes. Então a agulha é uma necessidade permanente, ou outro objeto, né? Eu uso agulha. Então, mas no caso, pode-se usar então uma tona de orgonite também, colocar na... Então, mas do lado externo, você pode usar o problema sabe o que é? Existe às vezes quando você usa um orgonite, o orgonite ele é um compensador, verdade, ambiental. Você compensou o ambiente. Tranquilo, o orgonite, o que ele faz? Ele ancora, ele traz orgone, que é uma energia vital, né? Então começa, aonde tem o orgonite, há a presença do orgone. Então você está compensando com esse orgone que está no ambiente. Aí eu pergunto, e o subsolo? Se tem problema? O subsolo continua com problema. Ele está, quer dizer, você está compensando, entendeu? O que ele está sugando. Agora, se você vem com uma agulha e você coloca a agulha para compensar direto o subsolo, você já resolveu todo o problema de cima. Isso não quer dizer que se você colocar um orgonite, você melhora o ambiente. Porque quando você coloca uma agulha, você compensou, né, de forma primária, vamos chamar assim, a ausência de energia do subsolo. Você compensou. Agora, se você coloca, quando você tem um ambiente zerado, se você coloca um orgonite, você está colocando um componente saudável a mais com um determinado espectro naquele ambiente. Então, não tem um melhor e o outro pior, é que cada coisa atua, né, atua dentro de um campo. Como esse trabalho que eu estou fazendo agora, que eu comecei há pouco tempo, de radiestesia magnética, é outra coisa. Então você tem a orgonite com a radiestesia magnética, com o campo magnético, né? Eles não se completam, aliás, eles se dão até mal. Se você colocar um orgonite perto de um emissor magnético, se você for medir, você vai ver que há um choque de energia ali. Eles não combinam. Mas há necessidade dos campos magnéticos, há uma necessidade. Né? Todo o sistema cósmico é magnético. Né? Então, tem que, quer dizer, todas as coisas, de alguma maneira, elas podem ser necessárias. Então você compensa, às vezes eu falo para alguma pessoa que me procura, compensa o subsolo. Você compensou o subsolo, você tem toda a superfície tranquila. Aí você implanta na superfície tranquila aquilo que você quer. Na superfície você implanta o aspecto que você quer. Aí numa casa você pode colocar na área de serviço de uma casa um espectro amarelo ou um laranja, né? Na área social da casa você escolhe lá um verde ou mesmo um laranja. Vamos dizer, na parte íntima da casa você vai colocar um azul, você vai colocar um violeta ou um índico. Então o que você faz? Você prepara um ambiente com espectros magnéticos conforme a necessidade do local. A pessoa não vai montar um restaurante e colocar no restaurante uma placa que vai emitir índico. Ninguém vai comer. Você não vê que os grandes restaurantes é vermelho ou laranja? Pode ver amarelo? Pode ver. Você vê vermelhão ali, né? Por quê? Porque atrai. O pessoal chega ali, sente aquela necessidade e consome. Você não vai colocar um vermelho, você pode colocar um vermelho na casa, na parte de trabalho, porque agita, é uma coisa quente, né? E, quer dizer, então você vê que os espectros, eles têm tudo a ver, e mais uma coisa da natureza, que a natureza oferece essas informações, você precisa saber lidar com ela. Então não tem uma coisa melhor, uma coisa compensa a outra, e às vezes compensa de uma maneira muito mais favorável, você sabendo usar os instrumentos corretamente, né? Subsolo, ambiente interno e o ambiente externo, tratar de um a uns, né? A princípio parece separadamente, mas você faz um conjunto, um conjunto. Assim, quando eu te perguntei das agulhas, assim, tem um problema estético, né? O problema estético tem, assim, porque essa é a grande dificuldade do arquiteto, né? Quando você coloca
Eu até mudei isso aqui, as primeiras que eu fiz, não era essa bolinha aqui, as primeiras que eu fiz, sabe aqueles coisas de para-raio que vai que tem aquelas pontes, aquilo é o ideal para fazer, porque tudo que é agudo, você faz um contato maior, entendeu? Aqui, ó, ponta de lança, essa daqui nem era disso, aqui é ponta de lança. Então, aí, para você colocar num jardim, não fica bem, tem o que pode se machucar. Agora, isso daqui não. Então, o que pode ser feito, né? Se você quiser enterrar, uma parte tem que ficar fora, sempre que funciona como antena. Se quiser enterrar até aqui, como é que você faz? Você faz lá um cava, né? Igual foi feito eu fiz numa casa lá no Horto Florestal, em São Paulo. Cavou, né? Colocou um PVC de 75 milímetros, isso aqui ficou tudo lá dentro. A pessoa colocou uma proteçãozinha em cima. Claro, entra a sujeira, a água não cai e vai embora, porque a única coisa é depois de... Outras casas já preferiram, vamos dizer, colocou no jardim até aqui, então já ficou um pouquinho fora, né? E aqui também veio colocou alguma coisa em volta. Por quê? Porque vem alguém cortar grama, entendeu? A máquina de cortar grama vem cuidar do jardim. Agora, você pode fazer uma coisa disfarçada, disfarça de alguma maneira. Mas pode cobrir isso aí com alguma coisa? Não, cobrir não, fechar não. Ah, tá. Só lateralmente. Só lateralmente. Você tem que deixar uma parte fora. Quer dizer, se você cobrir, você vai neutralizar? Não vai, mas inibe uma boa parte do processo, né? Fica inibido uma boa parte do... Eu sei porque eu já fiz isso com e sem. E na hora que você vai medir, você vê a diferença. Quando você faz a aferição, você coloca no jardim, né? Aqui em frente mesmo, eu andei fazendo uns testes aqui. Eu coloco, você deixa uma parte para cima, você vai medir, você pega um valor. Você cobriu, você vai medir, você pega outro valor, né? E outra coisa, aonde você coloca isso num jardim, você vai sentir a diferença das plantas no entorno, viu? E você pode colocar isso do lado de uma luminária de jardim? Pode, sem nenhum problema. Não tem problema. Nenhum. Questão de energia aqui. Nada. Pode colocar sem problema nenhum. Pode colocar do lado. Você pode vir com a tubulação elétrica aqui e você colocar do lado, sem problema. Entendi. E essa profundidade, ela é variável ou não? Essa profundidade, essa aqui é uma das primeiras que eu fiz, tá meio fora de padrão, tá muito grande. Agora eu consegui melhorar, eu fiz isso aqui, eu melhorei a fórmula aqui, eu fiz isso aqui um pouquinho menor, e essa distância aqui dá mais ou menos 50 ou 60, depende do local, né? O que precisa é o seguinte, no mínimo, eu já percebi que tem que ter no mínimo 30, entendeu? E, vamos dizer, exageradamente no máximo 60. Porque se você fizer com menos de 30, você já o contato é bem... Dá para compensar. Exatamente. Agora, a grande que você percebe a diferença assim claramente quando você coloca num jardim, né, são as plantas. Esse jardim aqui, ó, não ia uma árvore dessa aqui para frente, era tudo... Aliás, o terreno é ruim, tem uma parte ali que não vai nada para frente. Mas aqui tinha umas árvores que não iam, né? Era mortiça, não tinha vida, não produzia, saía meia dúzia de flores, enfim, era uma coisa assim. Eu coloquei... Aliás, o que eu finquei foi só para eu fazer teste. Na verdade, eu tinha uns outros aí, eu fiz um buraquinho e joguei no chão, joguei no pé das árvores, né? Puta, mudou totalmente. É outra coisa. Então... O terreno, em vez de nutrir, estava tirando a energia. Não, sabe o que é? O terreno não tinha o tipo de subsolo, que essa região aqui é uma região com problema realmente, o tipo de subsolo não tinha energia suficiente para dar para nutrir as plantas, né? Então a planta, ela estava servindo, ela que estava fornecendo energia para o... E aí, quando foi colocado isso, mudou totalmente. Agora, é uma experiência que eu nunca fiz, eu acho, e um dia ainda vou tentar fazer. É colocar pequenas agulhas, uma agulha, né? Perto de plantas. Perto de planta, de hortaliças, esse tipo de canteiros. Eu acredito que a produtividade deve ser outra. Eu imagino. Pelo que eu já percebi,
pelo que eu já percebi, se num plantio, qualquer tipo de planta, se estudar, né, certinho, obedecer na rede Hartmann, se você colocar as agulhas, eu imagino, não tenho certeza absoluta porque eu não fiz, eu imagino que a produtividade é outra. Eu não tenho, porque você começa o plantio, né, começa a receber energia cósmica pura, quer dizer, não tem como não ir para frente. Não precisa depois de adubo, quer dizer, claro, se alguma coisa precisa, mas não é aquela, né, outra coisa. Eu acho que a aplicação desses conhecimentos, né, na agricultura, eu imagino que vai dar uma qualidade assim para os alimentos fantásticos, sem falar na energia que esse alimento vai produzir, porque seria interessante medir. Vai armazenar a energia e transmitir. Eu até pensei em fazer o seguinte, antes de usar sementes, né, se pegar essa semente e fizer um tratamento antes de você jogar na terra, eu já imagino que vai ser outra qualidade, totalmente diferente. Muito bem. Algo mais? Então, eu estou disponível aí qualquer dúvida, algum esclarecimento, é só me procurar, independente de qualquer tipo de trabalho. Toda vez que as pessoas procuram para esclarecer alguma coisa, né, nesse sentido, né, sempre de esclarecimento, eu estou sempre disponível sem nenhum problema, ok? Muito obrigado a todos.